Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai falar de uma personagem que prometia ser incrível, mas acabou sendo uma personagem um pouco vítima do roteiro preguiçoso. A nossa queridíssima Axel, do reboot. Eu vou falar porque a gente achou que ela poderia ter sido uma das maiores personagens de Drama Total e acabou sendo, para mim, um potencial desperdiçado. Bom, primeiramente quero deixar aquele like, se inscrever no canal. Infelizmente estamos há 2 meses sem fazer vídeo, então dá aquele apoio. Quero pedir desculpa aí por esses 2 meses sem fazer vídeo. Eu acabei ficando sem tempo, acabei perdendo um vídeo que eu tava editando e tal. Mas estamos aqui de volta para começar aí a ter aquela sequência de vídeo que eu sei que eu tô precisando e eu tô devendo para vocês. Agora sem enrolação, bora pro vídeo. Logo de cara, a Axel tem um problema que eu acho que todo mundo concorda e todo mundo fala sobre isso, que ela não tem relações com outro personagem. Sério, tirando o Reaper, ela não tem uma conexão ou algum personagem que ela se importa, que ela se irrita, que ela goste. Ela é neutra com todos os personagens, tirando o Reaper. Na primeira temporada, o Reaper e Axel, eles são rivais e ok, para uma personagem que tem 2 episódios ter uma rivalidade é interessante. Mas na segunda temporada, a Axel consegue chegar na fusão. Ela tem um grupo que literalmente não tem o Reaper está no outro grupo, e mesmo assim ela não tem uma relação forte com nenhum personagem, deixando ela ficar uma personagem bem isolada na narrativa. Ela deveria ter construído laço, ter construído rivalidade ou alianças para que o público começasse a se envolver com ela, mas em geral ela foi bem colocada de escanteio. O único momento que a gente vê que a Axel tem uma atitude não neutra com os outros participantes é quando tem aquela briga entre Millie e Damian, e a Axel logicamente ficou lá do Damian e começou a ignorar a Millie, mas em geral é algo bem raso, porque afinal de contas todos do grupo ignoraram a Millie e também era algo que todo mundo do grupo iria ter essa relação. Então eu não posso dizer que a Axel tem uma amizade com o Damian ou ela tem uma rivalidade com a Millie, porque foi bem raso. Eu acho que isso é um grande problema da Axel, ela não ter uma relação forte a não ser o Reaper. Isso aqui vocês podem me criticar e tal, mas é uma coisa que me irrita bastante do reboot e que poderia ajudar muito para a personagem Axel crescer na narrativa nas 2 temporadas de Drama Total Reboot, que é simplesmente a ameaça que nunca se confirma. A Axel o tempo todo foi considerada uma das personagens mais fortes, mais resistente e mais durona da temporada. Nós podemos ver isso na final da primeira temporada, onde o Bowie gostaria que a sua ajudante fosse a Axel pelas suas habilidades. Mas uma coisa que me incomoda muito no reboot é que, apesar de ela ser considerada uma ameaça, apesar de ela ser considerada uma das personagens mais fortes do reboot, em nenhum momento do desafio ela se destaca, cara. E isso me deixa muito puto, porque, poxa, a narrativa sempre fala a Axel é uma das personagens mais fortes, então o que custa você fazer a Axel se destacar nos desafios? E quando eu falo de se destacar, não precisa que ela seja uma das personagens mais apelonas dos desafios, é que ela se dá bem na maioria dos desafios. Em geral, ela é bem neutra nos desafios. Eu poderia facilmente falar que a Michelle ou até o Amy e o Raj se destacam muito mais nos desafios do que a Axel, que é considerada uma das personagens mais fortes do reboot. E caramba, eles poderiam muito bem usar os momentos onde a equipe da Pri estava começando a se deslocar ou começando a não se destacar tanto nos desafios físicos e fazer a Axel ir bem. Em todos os desafios ela é bem neutra, ela não é ruim, mas ela é bem neutra e poderia ter feito ela ter sido uma ameaça mais na fusão e mais uma ameaça também na equipe. Pô, ela foi eliminada na segunda temporada por ser uma personagem mais forte, mas em que momento ela se destacou nos desafios na fusão e nos desafios de equipe? Pois é, nenhum. Outra coisa que coloca a Axel como um potencial desperdiçado é que a sua personalidade em geral não é muito mostrada. Bom, a Fonda de Drama Total coloca assim a Axel como uma personagem antagonista, e em geral eu também acho que a Axel é uma personagem mais antagonista do que uma personagem heroína. Afinal de contas, ela tem uma personalidade bem forte, das poucas vezes que foi mostrado, e eu consigo ver ela, ok, agindo como heroína, mas quando precisar ela pode fazer algo sujo, algo bem parecido como o Duncan agiria em um Drama Total. Mas
Ao mesmo tempo, eu poderia facilmente falar que a Axel é uma heroína. Afinal de contas, a sua maior maldade foi, sei lá, ter queimado um esquilo. A Axel, em geral, ela poderia facilmente ser uma heroína ou uma antagonista, por poucas vezes não ser mostrada em geral nos reboots de Dama Total. Então, para mim, a personalidade da Axel não foi mostrada nem na primeira temporada e nem na segunda, e isso é bem preocupante, colocando ela como uma potencial desperdiçada. A história principal da Axel não vai para lugar nenhum dessa segunda temporada. Bom, quando o Reaper e ela viram uma espécie de par romântico, o mínimo que a gente espera é um certo desenvolvimento, ou como que a Axel vai reagir com o Reaper sendo namorado dela, ou como que o Reaper vai agir como namorado. Mas não, em geral eles só ficam se beijando, algo bem parecido com Jeff e Bridget da segunda temporada. Mas diferente de Jeff e Bridget, Axel e Reaper não tem nenhum desenvolvimento. Pelo menos Bridget e Jeff tem alguma coisa na primeira temporada. Eles viram algo no Consequência e não Consequência no Luz da Armação, e ainda tem aí o seu show na terceira temporada. É diferente de Reaper e Axel, que eles só ficam se beijando e é isso. Em geral, o namoro deles são jogados do nada e é destacado pelo roteiro do nada, porque não tem conflito, não tem drama, não tem nada. Eles só se beijam e são eliminados da segundo episódio da fusão. E parece que a gente até esquece que esse romance existiu na segunda temporada do reboot. E pra finalizar, a Axel é uma personagem dependente do Reaper. E ela é uma personagem dependente do Reaper. Quando eu falo que ela é dependente do Reaper, eu quero dizer que ela, sem o Reaper, ela não é uma personagem. Na primeira temporada ela tem uma rivalidade com o Reaper e na segunda temporada ela tem um namoro com o Reaper. Tirando o Reaper, ela não tem outra relação, como eu tinha falado na primeira coisa que eu falei aqui no começo desse vídeo. Algo bem parecido com Scarlet, com Max, Trent com Gwen e outros personagens. A Axel, infelizmente, entra naquela lista de personagens que são dependentes de outro personagem para existir. Esse foi o vídeo e a minha opinião, mas e você? Você acha que a Axel é um potencial desperdiçado? Bom, comente o que você acha sobre a Axel e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, já estamos quase chegando aos 800 inscritos, divulga aí pro seu amigo, valeu por assistir mais vídeo aqui no canal, valeu, tchau.